Fala, filósofos e filósofas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eduardo Klinger, criador do site Eduardo Klinger, criador do canal Eduardo Klinger. Pois é. E hoje a gente vai falar sobre Pitágoras. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta. Não lembrei outra coisa agora. Mas enfim, dá a tua ajuda que a sua contribuição é muito importante para o desenvolvimento do canal, tá bom? Eu estou refazendo esse vídeo porque eu não gostei do primeiro. É muita coisa para falar do Pitágoras, então vou tentar aqui deixar as coisas mais lineares possível. Que ele tem uma proporção muito ampla na história da filosofia. Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai falar dele, senhoras e senhores. O viciado em números, o que trabalha só na tabela do Excel. O virginiano, o que sempre calcula tudo tintim por tintim. Sim, senhoras e senhores, com vocês, Pitágoras, o maluco dos números. Pitágoras, ele nasceu ali mais ou menos entre 571 a 570 antes de Cristo, né? E uma de suas várias áreas de atuação foi principalmente a matemática, chegando inclusive a desenvolver o que a gente chama hoje de numerologia pitagórica, né? Mas ele também atuou em metafísica, música, ética, política e astronomia. Lembrando que essa característica de multidisciplinaridade não é exclusiva do Pitágoras. Vários outros pensadores também tinham essas características de trabalhar vários assuntos diferentes em áreas diferentes, né? Então, as ciências não eram assim tão divisíveis, tão claras uma das outras. O Pitágoras, ele era discípulo de Tales de Mileto, considerado como um dos primeiros filósofos, mas eu já gravei um vídeo sobre a origem da filosofia, que eu vou deixar na descrição, onde eu explico que ele pode ser considerado um dos primeiros, mas não o primeiro, né? Mas enfim, ele teve grande influência do Tales, que, diferente dele, que dizia que a água era a origem de tudo, Pitágoras vai defender a ideia de que os números são a origem de tudo. Inclusive, os pensamentos de Pitágoras vão influenciar Parmênides, que a gente vai ver, Platão, que a gente também vai ver, e Euclides, que foi o cara que calculou a circunferência da Terra e só errou por 4 centímetros, para você ver qual era o nível que os caras estavam, né? Matemáticos fodas pra caralho. E se você for pesquisar, a maioria deles tem uma característica assim, muito foda que a ciência moderna vai comprovar muito tempo depois. Mas vamos lá, né? Pitágoras ele foi um filósofo e matemático grego, jônico, ou seja, da cidade jônica, e é considerado como um criador do movimento pitagorismo. A maioria das informações sobre Pitágoras foram escritas depois que ele viveu, de modo que há pouca informação confiável sobre ele. Isso é uma característica comum, né? Sócrates está aí para fuder geral, que ele também não escrevia nada. O próprio Tales de Mileto também é outro que temos poucas informações. Parmênides é outro filósofo que a gente só tem um texto sobre ele, que ainda está incompleto, que é um poema. Né? Então, isso é uma característica do socrático, de Sócrates para trás, né? Uma característica bem triste até, ter poucas informações sobre eles. Mas vamos logo ao que interessa, porque tem muita coisa para falar sobre Pitágoras, né? Então vamos lá, Pitagorismo, ou a escola de Pitágoras. A gente precisa deixar claro aqui uma coisa. A escola de Pitágoras, ela trabalha vários conceitos diferentes. Ela tem um pezinho na filosofia, na matemática, no esoterismo e na religião. Então ela é uma mescla dessas 4 coisas. Por isso que ao longo desse vídeo que eu vou falando, você vai perceber que há muito misticismo com religião, com filosofia, aí tá com a matemática no meio, e é uma bagunça. Mas é tudo bem organizado quando a gente consegue entender melhor. Então vamos lá. Pela observação dos astros, né, ou seja, ele também era astrônomo, ou estudava astronomia, ele observando o movimento dos planetas, olha só as conclusões que ele chega. Vamos lá. Primeiro, ele reconhece que a Terra é esférica. Ele reconhece que a Terra é esférica. Já começa por aí. Segundo, ele vai dizer que os 7 planetas eles seguem um caminho, que há caminhos circulares que os 7 planetas vão percorrendo, que hoje a gente chama de órbitas. O Pitágoras também vai defender a ideia de que a Terra gira em torno de si própria e de que o seu eixo
ou melhor, aqui já não é só o Pitágoras, também envolve toda a escola pitagórica, né? Ou seja, os pitagóricos também vão chegar à ideia de que o eixo da Terra também gira. Ou seja, a gente está falando aqui de três movimentos, né? Translação, rotação e a mudança do eixo da Terra, que eu sempre esqueço qual é o nome desse movimento. Mas enfim, que de fato acontecem. E a partir dessas observações astronômicas, ele vai concluir uma ordem natural para o universo, né? Ou seja, o universo possui uma ordem e essa ordem ele vai inferir que seja uma ordem matemática. E se é uma ordem matemática, portanto, ela é previsível. Então, a partir daí ele vai dar muita, mas muita importância para matemática, né? Para os números principalmente. Tanto é que vai surgir a numerologia pitagórica, com os números tendo seus significados, suas influências para cima dos seres humanos e tudo mais. Vai ter a morte de Pitágoras, que é muito certo mesmo, que os cidadãos vão propor uma democracia, que os pitagóricos vão ser contra, e a população vai queimar a escola pitagórica. E aí um vai dizer que o Pitágoras não estava lá, outro vai dizer que o Pitágoras estava lá e morreu, que o Pitágoras estava lá e fugiu, que o Pitágoras estava lá, que os seus alunos se deitaram por cima das chamas e o Pitágoras escapou, pisando no corpo dos seus alunos, só que depois ele não aguentou a tristeza e se matou. Então, eu não vou falar sobre a morte dele, que é bem contraditória, né? Então, vamos voltar para a filosofia. Vamos lembrar que o Pitágoras ele está aqui na era pré-socrática, ou seja, aqui a gente tem os filósofos da natureza, né? A physis, que vem o termo física. E aí, os filósofos da natureza eles estão em busca da arqué, que seria a substância primordial, a substância que deu base para todas as coisas do universo. E aí, enquanto tu vai ter Tales falando da água, Parmênides posteriormente falando do ar, o Demócrito falando do átomo e por aí vai, o Pitágoras ele vai dizer que não há diferença muito grande entre esses elementos. Basicamente, o que define a água e o fogo são apenas diferenças numéricas. Para ele, a diferença da água para a terra, para o ar, para o fogo e tudo mais são apenas questões numéricas quantitativas e qualitativas, nada mais do que isso. Então, como todos os elementos naturais são apenas diferentes entre si por uma questão numérica, a arqué, ou a base universal, seriam os números. Por isso que ele vai dizer muito que o universo é baseado nos números. Ele repetia isso constantemente para os seus alunos. Claro, os alunos que passaram 5 anos estudando com outros pitagóricos, para só então poderem conversar com Pitágoras diretamente. Essa era a ideia da escola pitagórica, inclusive. Também a escola pitagórica tinha como símbolo o pentagrama, porque tem uma série de simbologia, de proporções matemáticas e tudo mais que eu sou de humanos, não vou entrar em detalhes, né? E que ia falando sobre a questão e tudo mais. Sim, lembra que eu falei que o Pitágoras ele tinha uma noção meio esotérica, religiosa e tudo mais? Pois é, Pitágoras ele defendia a metempsicose, que é a ideia de que o espírito pode reencarnar em diversos corpos, sejam eles corpos vivos ou não. Ou seja, você pode reencarnar como ser humano, um boi, uma vaca, uma pedra, uma árvore, não tem diferença. O espírito reencarna em tudo. Beleza. É aqui que começa a parte da religião, porque se você for estudar mais a fundo, vai perceber que o Pitágoras ele tinha um negócio meio místico nele. Os alunos pareciam dar uma tonalidade divina para a existência dele, ou ele próprio de vez em quando. O Pitágoras defendia uma vida ascética, justa, a abstenção sexual, ele defendia uma alimentação vegetariana, e a título de curiosidade, os vegetarianos, até o século XVIII, XIX mais ou menos, eram chamados de pitagóricos, ou seja, pessoas que aderiram a uma alimentação pitagórica, ou seja, uma alimentação sem carne. Apesar de ser meio contraditório também, que dizia que ele só comia carne de animais sacrificados aos deuses, outro que ele não comia animais de arado, né? Ou seja, o boi que puxava o arado, então ele não comia. Então é meio contraditório, mas ao que tudo indica, ele realmente era vegetariano. Enfim, e aí tem essa parada dele, metempsicose. O Pitágoras, ele acreditava que
ele se lembrava das 4 vidas passadas dele. E a última vida passada que ele lembra, né? Ele dizia que foi um fulano de tal lá, que ele teve a graça do deus Hermes para se lembrar de suas vidas passadas. Ou seja, por causa do deus Hermes, ele lembra das suas 4 vidas passadas como ser humano aqui na Terra. Engraçado que quando ele reencarnou na quinta, né, ele não lembrou que foi o Pitágoras também, mas vai saber o que aconteceu, né? Vai que o Hermes ficou puto que ele contou para todo mundo e tirou o poder dele. Vai saber. Enfim, então ele espalhava essa ideia e ele dizia também que uma vida justa, uma vida bondosa como ser humano, poderia te elevar ao paraíso, poderia te fazer reencarnar como alguém melhor, com mais dinheiro, com uma vida mais feliz. Com mais dinheiro não, mas com uma vida mais feliz, né? Que a reencarnação ela seria direcionada de acordo com a sua bondade aqui no mundo, com uma vida justa. E para isso ele defendia, né, a abstenção sexual, uma vida virtuosa, uma alimentação vegetariana, estudos, principalmente da música, que seria uma terapia para a alma, que ele dizia. Ele recomendava a prática de esportes também para cuidar do corpo. Então, a escola pitagórica ela é muito curiosa até, então vale a pena um estudo bem aprofundado sobre ela, né? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima, quando a gente vai falar sobre o Demócrito, o maluco dos átomos, tá? Então a gente se vê na próxima.